Beleza. Então vamos lá. Como eu estava falando para vocês, olha só, né, essa pintura do Caravaggio. É, olha a luz, né? Então esse jogo aqui, ó, da escuridão, né? Do escuro e do claro, da luz, né? O jogo de luz, os detalhes. Olha o tecido da roupa deles. A impressão que dá que se a gente soprar, ele voa, né? Olha os detalhes do corpo, a anatomia. Então, eram, assim, obras muito ricas em detalhes. E sempre, assim, essa questão da ambiguidade, o profano, o religioso. Aqui é o martírio de São Mateus. Então, nós vemos os homens aqui, né? Que o torturavam, que o estavam martirizando, e aqui acima, olha, a salvação, a questão religiosa. Então, realmente, eles jogavam muito com isso, né? Quando nós falamos ainda na, no barroco, na literatura barroca, nós temos que colocar, é muito importante nós entendermos dois conceitos que aparecem, específicos da literatura. Nós temos o conceptualismo, o conceitismo, nós temos o cultismo, ou gongorismo. O conceptualismo, ou conceitismo, isso também é conhecido como, desculpem, eu digitei errado aqui, é quevedismo, tá? Então, agora nós vamos entrar nas características literárias. Quando nós falamos nesses dois conceitos da literatura, é importante nós entendermos que, de certa forma, eles também refletem ideologias diferentes, né? Quando nós falamos em conceptualismo, ou quevedismo, ou conceitismo também, nós estamos falando do estilo de texto, do estilo de obra, do estilo do autor, o estilo de texto, que primava pelo racional, pela lógica, pelo jogo de ideias, mas não é bem um jogo, é uma sequência lógica de ideias. Então, nós estamos falando de um texto que buscava a racionalidade. Quando nós temos esse tipo de pensamento num texto barroco, nós vamos ter o estilo conceptualista ou o quevedismo, conceptismo também. Quem desenvolveu isso daqui assim, com primazia, com excelência na literatura, foi Padre Antônio Vieira, tá? O Padre Antônio Vieira é conhecido como o maior orador da língua portuguesa. Então, os textos dele, depois nós vamos falar sobre ele, eram eram conceitistas. Trabalhavam dentro do conceptualismo. E nós temos um outro estilo, também dentro do barroco, que é conhecido como cultismo, gongorismo. Aqui, eu não comentei com vocês, perdão, quem usava, né, esse estilo do conceptualismo, quem deu origem a isso, quem formalizou, quem usava, foi Quevedo, por isso quevedismo, Padre Quevedo, espanhol. E o cultismo foi Góngora, então, que também era um poeta espanhol. O cultismo é o estilo que, diferente do conceitismo, do conceptualismo, ele jogava com as formas. Então, ele trabalhava a linguagem, ele buscava
uma linguagem rebuscada, ele trabalhava com as figuras de linguagem, ele buscava um lado obscuro, pouco claro, para chegar à mensagem. Então, nós vamos ter na literatura essas duas tendências no barroco, que são muito importantes e que vão nortear a literatura barroca. Quando nós falamos, né, na verdade, em características aqui dessa obra, como eu falei para vocês, nós vamos ter uma obra que vai primar, né, pela linguagem, pela escolha do vocabulário, pela estrutura gramatical do texto. Então, e eu comentei também, né, que nas artes plásticas é a valorização da forma, da intensidade e dos opostos. Isso aparece aqui nos textos também. Quando nós chegamos aqui, nós temos entre os maiores representantes dos dois estilos, nós vamos ter Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. Então, nós vamos falar um pouquinho do Gregório de Matos. Gregório de Matos Guerra foi um poeta, na verdade, ele era advogado. Se a gente pegar a biografia dele, ele era bem nascido, digamos assim, tá? Ele teve uma formação, uma educação, uma formação cultural bastante importante. Era advogado, estudou em Portugal, tá? Por isso que a gente fala dessa formação. E olha, como vocês veem, ele nasceu em Salvador, né? E morreu no Recife. 60 anos aqui, se eu não estou fazendo a conta errada. E nós comentamos a aula passada, né? Lembra, Magi, que nós comentamos que o barroco ainda não é considerado uma literatura brasileira, né? Sim. Uhum. E ele era brasileiro, ele nasceu aqui, né? Mas a educação dele, ele era a primeira geração de colonos, ele teve uma educação voltada para as universidades portuguesas, tinha uma vida, né, que ia, voltava, então não é considerada uma literatura tipicamente brasileira, mas ele representa o maior dos estilos barrocos, o maior poeta barroco em Portugal e aqui no Brasil. Ele foi um homem muito polêmico, muito. Ele foi conhecido como o Boca do Inferno. Alguns o chamavam de Boca de Brasa. Ele conquistou na vida muitos inimigos. Ele era muito polêmico, muito irônico, se meteu em brigas, em questões políticas, né? Em desafetos, inclusive amorosos, tá? Conta-se que ele era um amante ardente, que ele teve muitas mulheres e que ele não se preocupava muito bem se elas eram casadas ou não. Então, ele chegou a ter desafetos assim, com a nobreza, com gente importante, porque ele dormia com as mulheres, com as filhas e etc. E na política, em questões políticas, ele era muito ácido mesmo. Alguns poemas deles, alguns sonetos dele, têm linguagens de baixo calão, tem palavras de baixo calão. Por isso, Boca do Inferno, alguns poemas dele não chegam aos bancos escolares, tá? Ele tem mesmo uma linguagem pesada. Existe um livro que foi publicado da Ana Miranda, que se chama O Boca do Inferno, em que ela teria colocado um romance histórico, tá? Ela escreve, ela escreveu sobre uma questão política que ele acabou se metendo num assassinato, que teria sido mesmo verdadeiro, o assassinato teria ocorrido,
e ele teve que ficar um tempo fora, acho que na vida real mesmo. Essa questão política houve, mas aí ela construiu esse romance em cima da figura dele e desse ponto histórico. Chama-se Boca do Inferno, de Ana Miranda. É um livro que vocês devem encontrar. Ele não é muito fácil de ler, mas ele é muito bom. Então, Gregório de Matos Guerra foi absolutamente polêmico. E, na minha opinião, ele representou, sim, ele representava esse mundo turbulento do Barroco. Ele representava esse contexto aí que ele viveu, né? E a literatura dele também. A gente encontra na literatura dele poemas religiosos, poemas satíricos e a poesia lírica, tá? Então, eu trouxe para vocês alguns sonetos dele para nós lermos juntos e para nós estudarmos e entendermos os temas, né, que ele trabalha. Então, vamos lá. Esse primeiro aqui, teoricamente, olha só, soneto de novo, tá? Ele vai fazer sonetos, tá, gente? Então, inclusive, na lista desse ano da FUVEST, tem sonetos escolhidos de Gregório de Matos. Depois nós podemos estudar mais alguns deles. Então, olha, um soneto, como nós vimos nas outras aulas, eu tenho 2 quartetos e 2 tercetos. Então, vou ler com vocês, tá bom? Soneto a Nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinguido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Recobrai-a e não queirás, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Ok. Alguém de vocês gostaria de comentar? Consegue sacar do que ele está falando? Já ouviram esse soneto? Tem alguma coisa a acrescentar? Então, eu não ouvi, mas pelo que ele tá falando, é que, tipo assim, ele tá perdido, mas que ele não se sente culpado, né? Pelo que eu entendo aí, tipo, ele tá bem tranquilo, tipo assim, reivindica aí sua ovelha, mas eu tô aqui de boa, fazendo o que eu quero fazer, vamos nessa. Exatamente, Majô. Perfeito. Mariama, deu para entender alguma coisinha? Ou para você é mais difícil por causa do português? Oi. Deu para entender alguma coisinha ou é mais difícil por causa do português? Não, mas um pouquinho difícil. Difícil, né? Eu vou explicar então. Olha, Magê, o que a Magê falou, o que você falou é perfeito, tá? Na verdade, o que ele está fazendo? Ele está dando aí um checkmate. Então, quando nós temos aqui, ele fala, o texto, né? É exatamente isso. Ele fala, ó, Senhor, eu pequei. Eu pequei mesmo, mas ó, não é porque eu pequei que eu estou dispensando a sua clemência. Porque quanto mais, né, eu peco, quanto mais a gente peca,
mas você tem que se empenhar em perdoar. Porque se a mesma, quando ele faz, se basta a voz irar tanto pecado, aqui é a voz, né? Abrandar-vos sobeja, só um gemido, olha, se basta assim, a mesma voz, né, que irou, que falou, que pecou, ela é a mesma que geme, que pede clemência. E aquela que até então era uma culpa e te ofendeu, é a mesma que você vai se lisonjear perdoando. Lá na Sacra Escritura, quando ele fala da Sacra História, ele está falando da Bíblia. Confere? Está falando, ó, lá na Bíblia, você ficou muito felizinho, né? Você recuperou lá a ovelha perdida. A sua glória estava lá, em recuperar a ovelha perdida. Então, eu pequei, mas olha só, eu sou essa ovelha desgarrada. Recobrai-a, pastor divino. Então, me salva. Você não vai perder nessa ovelha a sua glória. Quer dizer, você não vai perder aqui, né? Não é por minha causa. Se você deixar de me salvar, onde está a sua bondade? Onde está a sua capacidade de perdão? Onde está toda a sua bondade de entender a ovelha desgarrada? Então, ok, eu peco, mas isso não quer dizer que eu não precise do seu perdão. Então, vejam aqui, né, a questão, o antropocentrismo e, ao mesmo tempo, o teocentrismo. Só que aqui de uma maneira crítica, né? Ele coloca isso, olha, existe a questão do pecado e do perdão, do viver. Então, mas se Deus é bom, se eu tenho que pedir perdão, então eu vou pecar, e a sua grandeza se faz quando você perdoa. Então, ok. Eu peco, é o meu papel, porque eu sou homem, porque eu sou humano. E você perdoa, porque é o teu papel, porque você é Deus. É mais ou menos isso. Bem legal, né? Então, nós temos aqui, olha, o mesmo esquema. Se nós formos ver, só para bater, ó, pecado, despido, empenhado. Isso daqui, Mariama, a aula passada nós vimos esquemas de rima, tá? Então, olha, pecado combina com empenhado, despido com delinquido. Por isso que a gente faz A, B, B, A, tá? E aqui nós vamos perceber a mesma coisa. O A, lisonjeado, gemido e ofendido. Aqui diferente, né? Cobrada, não é isso? Não tenho nada com essa cobrada. Repentino. História, ele não combinou, tá? Ele não, ó, veio para um outro som. E aí nós temos desgarrada com divino e com glória. Aqui você viu que o esquema mudou, CDE, CDE, né? Então, a não ser que eu tenha repentino com ofendido, não, tá certo. Ele mudou um pouquinho o último esquema de rima aqui. Mas nós temos um mesmo soneto, tá? ABBA, ABBA, CDE, CDE. Então, dois quartetos e dois tercetos. E aqui, então, nós vimos a ambiguidade barroca dentro dessa questão. Então, entre o perdão, né, e o pecado.
Eu peco, você perdoa. Aqui nós temos um outro. Olha que tema diferente, como já mudou a temática. Aqui nós temos um tema que seria religioso, tá? Aqui nós temos um poema, um soneto, que se chama A Mesma Dona Ângela. Então, vamos lá. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser Angélica flor e anjo florente. Em quem senão em vós se uniformara? Quem veria uma flor que a não cortara de verde pé de rama florescente? E quem um anjo vira tão luzente que por seu Deus o não idolatrara? Se como anjo sois dos meus altares, foreis o meu custódio e minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo que tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Aqui nós percebemos a ambiguidade, né? E ele construiu isso, olha, através do jogo de palavras. Angélica é o nome dela. Ele jogou anjo com Angélica. Angélica é aquela que tem as características de anjo. Sois flor e anjo juntamente, ó, a terra e o céu. A flor fenece, a flor morre. O anjo é eterno. Então, ela é angélica flor na beleza, ela é angélica na flor no ato de que ela pode ser colhida, guardada, sentida, cheirada. Ela é bela. Mas aqui, entre a flor e o anjo, existe a questão da eternidade e da efemeridade, do que passa, né? E aí, olha a ambiguidade através daqui, onde eu coloco a questão da ambiguidade, onde aparece a questão da ambiguidade e da incompatibilidade que aparece no barroco. Ela é anjo e flor ao mesmo tempo. Ela tem as características do anjo e as características. A flor representa, mais uma vez, o que fenece, o que é efêmero, né? Ao mesmo tempo. Então, só nela eu tenho essas características tão contraditórias. E aí ele continua, mas quem vê uma flor que não é tão bonita e que não deseja cortar, né, da sua rama, do seu galho florescente? E em quem um anjo, e quem vira um anjo tão luzente que não deseja idolatrar quem o fez? Então ele está falando de toda a admiração, de todo o amor que ele vê na Angélica, né? Como é que eu posso ver um anjo de luz e não idolatrar o Deus dele? E como eu posso ver uma flor bela e não querer apanhá-la, não querer tê-la? Mas olha o que acontece com a Angélica. Ela é anjo dos altares dele. Ela foi a custódia dele e ela guarda. Ela pode ter o livrado dos diabólicos azares. Mas ela é muito bela, galharda, né? Ela é bela. Então, ela é anjo. E os anjos não dão pesares. Mas ela o tenta e não o guarda. Então, aqui, ele fecha com mais um paradoxo. Como um anjo pode tentá-lo em vez de guardá-lo do mal, guardá-lo do desejo, né? Então, aqui nós temos a presença dos paradoxos, certo? Então, aqui nós temos a poesia lírica. Tudo bem? Posso passar para outro? Tranquilo. Esse soneto também é muito bacana.
É um soneto, é engraçado. O Gregório de Matos é do congorismo, ele é do cultismo, ele trabalha com as figuras de linguagem, ele trabalha com o paradoxo. E esse soneto, ele joga com as ideias, é uma coisa ambígua, mas ele também vai levantando a racionalidade, ele tenta estabelecer um raciocínio, uma lógica aqui, através também de uma linguagem trabalhada e de ideias ambíguas. Esse soneto foi feito, isso é mesmo, ao braço do mesmo menino Jesus quando apareceu. Na verdade, desculpem, teria aparecido, eles encontraram em algum momento um braço do menino Jesus, ou acharam uma imagem que estava faltando o bracinho do menino Jesus. E aí, baseado nesse fato, ele fez esse soneto, tá? O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Em todo sacramento está Deus todo. E todo assiste inteiro em qualquer parte. E feito em partes, todo em toda parte, em qualquer parte, sempre fica o todo. O braço de Jesus não seja parte, pois que feito Jesus em partes todo, assiste cada parte em sua parte. Não se sabendo parte desse todo, um braço que lhe acharam sendo parte, nos disse as partes todas desse todo. Ok. Então, aqui tem jogo de linguagem, né, gente? Então, ele vai falando, na verdade, essa primeira estrofe dele aqui é muito legal, né? Se eu tenho o todo, então vamos pensar na imagem? Eu tenho a imagem toda, inteira. E tá faltando só o bracinho do menino Jesus. Se eu tenho a imagem inteira, mas está faltando uma parte, ela não é mais todo. Ela é um todo sem uma parte. Então, o todo sem a parte não é todo. Se eu tenho só o bracinho do menino Jesus, é claro que isso aí foi a metáfora, né, gente? A questão que ele achou, mas o raciocínio é muito legal. Se eu tenho só o bracinho do menino Jesus, eu tenho só uma parte. Mas se aquilo é tudo que eu tenho, ela não é uma parte, ela é um todo. Porque é tudo que eu tenho. No sacramento, a gente diz que Deus é todo. Ele é o todo. E o todo está em qualquer parte. Se ele está em qualquer parte, ele é feito em partes, o todo feito em partes, em toda parte. Mas em toda parte, ele é todo. Eu tenho Deus em toda parte, e mesmo que ele se dissipe para toda parte, cada parte vai ter aquilo que chegou em cada parte é um todo. Então, eu tenho em toda parte todo. Aí ele faz a analogia. O braço de Jesus não seja parte, pois que feito Jesus em partes todo, assiste cada parte em sua parte. Se a imagem toda foi feita em pedaços, cada pedaço é um todo dentro do lugar em que ele está, dentro da sua parte. Não se sabendo parte desse todo, se o bracinho não sabe que ele é parte de um todo, ou não se sabe que ele é parte de um todo, então eles o acharam sendo parte. Mas quando eu peguei aquela parte,
eu conheço o todo. Se eles acharam o bracinho do menino Jesus, eu achei uma parte. Mas se eu sei que ele é parte, é porque eu conheço o todo. Então, pela parte, eu conheço o todo das partes. Dá para entender? Muito bem trabalhado, né? Na verdade, Gregório de Matos, não podemos esquecer que ele trabalhava com a ironia, com a sátira, com a ambiguidade, com o jogo de ideias, com o jogo de palavras. Então, aqui, mesmo quando a gente pega essa tentativa de raciocínio, ou ali, quando ele quase, né, ele enfrenta, né, ele coloca um questionamento para Deus, existe sim a questão da ironia também, né? Muito legal que ele pensa, olha, eu tenho o todo sem a parte, se está faltando uma parte, é porque ele não é todo mais. E a parte que eu tenho era uma parte, mas se é tudo que eu tenho, é tudo que eu tenho, ele é o todo. Ali onde ele está, ele é o todo. Então, esse E acho jogo... também que ele fez meio que um sarro, né? Tipo, que é uma coisa simples, que ele falou assim, tipo, foi, sabe, colocando em jogo ali, tipo, meu, é só um braço, cara. Tipo, não Exatamente. é, sabe? Exato. Tipo, Exatamente. É fazer tudo, é fazer muita coisa de nada, né? Um bracinho do menino Jesus. Então, vamos lá. Então, é a parte do todo, mas é o todo, é a parte, exatamente. Também percebo isso. Então, existe nele sempre essa questão da ironia, né? Ele é quase jocoso, na verdade, né? E esse soneto também é muito conhecido, a inconstância das coisas do mundo. Ele também trata de uma maneira bastante, eu acho ele questionador, mas ao mesmo tempo eu acho ele irônico, né? As questões da vida. Então vamos lá. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. E em contínuas tristezas e alegria, a alegria. Porém, se acaba o sol, porque nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falta firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se a tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Então, ele está falando da inconstância das coisas, da efemeridade de tudo, né? De como tudo passa, como tudo se transforma. E aqui nós temos a ambiguidade barroca, né? Eu conheço a luz do sol porque existe o escuro da noite. Eu preciso do oposto para me firmar. Então, eu sei da luz do sol porque existe o escuro da noite. Tudo que é belo também se transforma. A tristeza se transforma em alegria e a alegria pode se transformar em tristeza. Mas se o sol é para acabar, porque ele nasce, né? Se a luz é tão formosa, por que ela não dura? Por que a beleza se transfigura? Por que o gosto, né, pelas coisas também termina, também se fia, também vai embora? Né? Cris, e também eu acho que eles estão meio perturbados, né? Porque, cara, o bagulho nasce e se põe, beleza, segue o baile, entendeu? Mas acho que ele tava muito perturbado. Tinha bosta eu vou fazer nessa época, entendeu? Aí começa a criar uma complexidade do cão o nascer e o pôr do sol, entendeu? Tipo, então acho que eles estavam meio bem loucos, eles estavam mesmo, de verdade. É verdade, né? Eu acho que assim, que na verdade ele só queria, é o que você falou, né? Na verdade, com tudo isso ele quer mostrar o quê? Ele quer falar o quê? Olha,
é o seguinte, não adianta, na verdade, a gente se apegar a nada, tentar resolver nada, se matar por nada, porque tudo passa. Tem o sol e tem a noite, né? Tem o dia, tem a noite, o dia vai embora, vem outra noite, a noite vai embora, vem outro dia. Hoje você é bonita, amanhã você vai ficar feiosa, quem é jovem vai envelhecer, quem está vivo vai morrer. É isso. Porque nada tem uma constância, nada é para sempre. Era só isso, né? E aí ele vai fazendo, então, se a luz, se o sol, por que eu vou fazer o sol? É aquela teoria, né? Por que eu vou arrumar a cama se de manhã, da noite, eu vou ter que desfazer? É mais ou menos isso. Então, o que você falou é isso. E o que você usou uma expressão aí é bem isso. Parece que eles estão perturbados, né? Existe uma perturbação, assim, um mastigar do tema, né? Que fica ali, que fica ali. Mas é isso. Então, ele está falando dessa inconstância, ele está falando das coisas passageiras, da efemeridade da vida, que é um dos temas dele. Tá? Então, quando a gente separa como temas de Gregório de Matos, tem essa ironia, tem a sátira, tem a questão lírica, a poesia lírica, que traz essa questão da ambiguidade, né? Nesse caso aí seria o cultismo, então, né? Isso mesmo, o ocultismo, cultualismo, cultismo, congorismo. Então, essa confusão, esse trabalho com a linguagem, isso tudo é o que vem dele, na poesia dele, o ocultismo, tá? Aí, nós vamos entrar, tudo bem, Gregório de Matos? E ele se destacou com sonetos, tá? Tem um poema dele que ele fala da Bahia, que ele descreve muito bem a Bahia da época, Salvador da época, ele fala da política, ele é um poema assim, longo, ele fala bastante mesmo do Brasil que está se formando. É bem, bem bacana. Juntamente, então, com Gregório de Matos, nós vamos entrar no Padre Antônio Vieira. Maravilhoso. O Padre Antônio Vieira é assim, ele escreve maravilhosamente bem. Quando a gente pega a estrutura do texto, são textos, obviamente, mais antigos, né? E não são de uma leitura fácil, não é uma leitura. Mas quando nós pegamos a gramática, a construção de pensamento, o engajamento de ideias que existe nos textos do Padre Antônio Vieira, realmente a gente entende por que ele é considerado o maior orador da língua portuguesa. Tá? Importante nós falarmos aqui que o Padre Antônio Vieira foi uma grande figura. Ele transitou muito entre a Europa, né, entre Portugal e o Brasil, e ele emplacou lutas muito importantes. Ele desenvolveu, o estilo da literatura dele é o conceptismo, é o conceito das ideias, a busca do raciocínio, né? Mas ele emplacou, assim, algumas lutas na vida dele muito importantes. Primeiro, ele foi perseguido pela Inquisição, tá? Ele foi perseguido pela Igreja. Ele foi expulso da Companhia de Jesus pelas lutas dele. E ele lutou, aqui eu coloquei para vocês algumas coisas, né? Ele lutou contra a Inquisição, contra o preconceito contra os judeus, os cristãos novos. Aqui no Brasil, ele lutou contra os interesses escravagistas dos colonos, ele peitou os colonos com essa questão da escravidão. Ele esteve na prisão em Coimbra, foi perseguido pela Santa Inquisição, retornou ao Brasil em missão, ele queria ficar entre os índios, ele retorna, né? E ele morre aqui no Brasil. Ele morre em 1697, com 97 anos.
Mas ele chegou a ser condenado um tempo pela Santíssima Inquisição, ser condenado a não poder mais falar pela igreja, a não fazer mais os sermões dele. Tamanha era a luta dele, né? As denúncias que ele fazia, porque ele acreditava que todos eram iguais. Então ele pregava o que era mesmo, né? A liberdade, o fim da escravidão, o fim da exploração dos colonos aos indígenas, o respeito ao índio, o respeito ao povo africano que estava aqui, fim da perseguição aos cristãos novos, o fim da Inquisição. Então, e ele falava, o que acontece é o seguinte, ele juntava gente, dizem que centenas de pessoas iam assistir aos sermões dele. Então, ele foi um homem de influência na época. Então, também não era uma pessoa que a Inquisição podia simplesmente condenar, matar, queimar, prender, tirar. Por quê? Porque a Igreja Católica, lembram? Ela estava lutando nessa época pelo prestígio novamente. E ela estava bem mal vista, ela estava com o filminho bem queimado. E foi o que segurou, acredito, né? Acredita-se que é o que tenha segurado aí quando ele foi perseguido ele perseguiu a Inquisição, mas ele também foi perseguido pela Santíssima Inquisição quando ele foi inquirido. Ele chegou a ficar condenado ao voto de silêncio num mosteiro, né? E só não mataram ele, só não condenaram à morte mesmo, porque ele era conhecidíssimo. Então, ele tinha o poder da palavra. E naquele momento, se a Igreja Católica realmente atentasse contra ele, seria um tiro no pé, tá? Mas o Padre Antônio Vieira, então, é conhecido como o maior orador da língua portuguesa. E ele usava o conceptismo, ele é um representante do conceptismo. Nós temos, assim, se vocês pegarem os sermões dele, são textos longos, né? E o mais conhecido é o Sermão da Sexagésima. Mas eu trouxe para vocês esse texto aqui, O Amor e o Tempo, porque eu acho muito, muito bonito. Então, eu gostaria de ler com vocês, ver se dá tempo antes de acabar essa aula de novo. Então, vamos lá. Tudo cura o tempo, tudo faz esquecer, tudo gasta, tudo digere, tudo acaba. Atreve-se o tempo a colunas de mármore, quanto mais a corações de cera. São as afeições como as vidas, que não há mais certo sinal de haverem de durar pouco que terem durado muito. São como as linhas que partem do centro para a circunferência, que quanto mais continuadas, tanto menos unidas. Por isso os antigos sabiamente pintaram o amor menino, porque não há amor tão robusto que chegue a ser velho. De todos os instrumentos com que o armou a natureza, o desarma o tempo. Afrouxa-lhe o arco com que já não